Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tem Podcast. Tem tecnologia, tem empreendedorismo, tem mulheres. E hoje temos o prazer de conversar com um dos principais figuras do mercado atual de tecnologia e inovação. Ele que é formado em engenharia pela FEI, começou como especialista de data center, passando por diversas empresas, tanto de telecomunicações quanto de tecnologia na sua jornada. Atualmente, ele é o presidente da subsidiária brasileira Ingram Micro e hoje está aqui comigo no Tem Podcast. E ele é Flávio Moraes. Olá, Silvia. Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui falando com vocês sobre tecnologia, empreendedorismo e mulheres, né? Claro. Bom, gente, a gente vai começar aqui já o nosso podcast, né? Já fazendo pergunta. Você fez engenharia, trabalhou com infra, trabalhou com nuvem. Conta um pouquinho aí da trajetória do Flávio profissional para nós e pessoal, para quem está assistindo, escutando e ouvindo aqui o nosso podcast. É legal, muito legal poder falar sobre a minha trajetória. Na verdade, minha carreira começou ainda no curso técnico. Eu fiz curso técnico em eletrônica, então meu primeiro estágio e a primeira experiência com data center foi quando eu estava terminando o meu curso técnico como estagiário e trabalhei na parte básica de data center. Então, toda a parte de cabeamento, instalação de switch. Então, comecei ali. Naturalmente, fui efetivado como técnico, comecei a estudar engenharia e dali eu fiz a transição de uma empresa de data center para uma empresa de telecomunicações. Então, me formo em engenharia elétrica, estava ali no meio do boom das telecomunicações, quando tudo estava acontecendo, estava a rede da internet, aquele boom. E eu falei assim, eu preciso trabalhar nesse segmento de telecomunicações. Aí faço a minha mudança para a empresa de telecomunicações. Tenho esse contato com toda essa parte de digitalização, fibra ótica, todo esse processo que aconteceu ali nos anos 2000 e pouco. E aí foi quando eu faço uma transição, falo assim, estou na área técnica, gosto muito da área técnica, mas eu quero entender como é que a parte técnica influencia nos negócios, muda a vida das pessoas e das corporações, e aí eu faço a transição para a área de produtos. Então, conecto essa parte de conhecimento técnico, também com uma parte de negócios, e faço a transição ainda já na Embratel, na parte de produtos, e quero sempre trabalhar com inovação e tecnologia. Então, participei de projetos de criação de unidades de negócios, criação de novas células de tecnologia. E aí, minha última missão lá na Embratel foi desenvolver a área de cloud computing. Então, em 2011 foi quando eu fui convidado para desenvolver e estruturar essa unidade de cloud computing. Então, todas as telcos também passando por todo um processo. Passou o boom das telecomunicações, chega ali as redes todas estabilizadas, as telcos começaram a perceber que elas precisavam também se diversificar e elas entram no mundo da área de tecnologia. E cloud computing era uma sinergia natural. Quer dizer, você tem a rede, o mundo toda a parte de infraestrutura indo para a nuvem, então as telcos foram players importantes ali nesse mercado, então fui convidado para desenvolver essa estrutura lá na Embratel em 2011. Eu costumo dizer que naquela época era fácil falar de cloud, sempre os auditórios todos cheios, mas eu vendia pouco. Em 2011, a questão da desconfiança ainda e o receio de colocar seus workloads na nuvem era muito alto. Então, todos eles queriam saber sobre isso, mas eu falei assim, eu quero meu servidor embaixo da minha mesa, eu quero saber onde ele está. E aí começo ali em 2011 nessa construção de uma área, que era como uma startup dentro de uma grande corporação. Começamos a estruturar, trazer os profissionais, e aí isso no final ali até 2017, quando eu saio da Embratel, já era uma estrutura com mais de 60 pessoas, uma estrutura grande e bastante importante em termos de faturamento. Nós vencemos ali e ganhamos o primeiro processo do governo federal em nuvem, lá com o TCU. Então, foi a minha última grande vitória ali na Embratel. E aí eu falo assim, eu tenho que fazer uma transição. Passei 15 anos dentro de uma empresa de telecomunicações, mesmo participando de diversos projetos. Falei assim, mas eu quero fazer uma transição de carreira. Quero entender um pouco mais do ecossistema de canais. A Embratel era uma empresa de venda direta. Eu quero conhecer o ecossistema de canais. E aí foi quando a Ingram Micro me chama para assumir a área de cloud na Ingram Micro. E aí eu falei assim, mas o que um distribuidor faz no mundo de cloud? Vamos descobrir. Vamos trabalhar lá e vamos desenvolver essa estratégia dentro de um distribuidor. E aí eu chego em 2017 na Ingram com essa responsabilidade da área de soluções digitais, e cloud fazia parte dessa estratégia. E a grande proposta de valor era essa, de como conectar o ecossistema
de um distribuidor com milhares de canais, com toda a tecnologia de nuvem e como é que isso permitiria escalar, fazer com que o negócio de nuvem escalasse dentro do ecossistema. Então, cloud, quando eu entrei, era uma unidade super pequena, bem pequena em 2017 na Ingram. Hoje é uma grande estrutura, representa mais de 20% do negócio da Ingram. E aí, em 2021, eu fui convidado para assumir a presidência da empresa. E aí, hoje, eu olho a Ingram Micro como um todo. Então, não só a parte de nuvem, mas toda a estrutura de tecnologia. E eu costumo dizer e brincar que eu trabalho hoje num parque de diversões de tecnologia, porque eu sou apaixonado por tecnologia, eu amo tecnologia, então eu tenho a oportunidade de horas estar falando sobre mobilidade, de horas estou falando sobre computação, estou falando sobre cloud computing, inteligência artificial, e toda essa estrutura me permite, dentro da Ingram, ter esse contato com todos os players de tecnologia e com empresas das mais diversas, né? Todo o ecossistema de empreendedores que estão traduzindo e transformando essa tecnologia em soluções que transformam as corporações, a vida das pessoas, e a gente faz parte dessa cadeia como um todo. Uau! Bom, e quando a gente pensa, né, você falou de nuvem, eu lembro que quando a gente começou a falar de nuvem, a pessoa falava, nossa, onde será que está meu dado, né? Ah, não, está na nuvem. Ok, não sei onde é isso. Hoje a gente nem fala mais de nuvem, a gente já está falando de múltiplas nuvens, Exato. né? Multi-cloud está aí. Você que veio dessa área, fala um pouquinho, porque aqui a gente tem, quem está acompanhando o nosso podcast, nós temos especialistas nos escutando, nós temos aí pessoas que não sabem nem o que é a nuvem, né? Vou salvar a minha foto na nuvem. Aí Exato. você consegue explicar para alguém que aquela foto não está mais ali no seu dispositivo e está em algum lugar aí do planeta. Mas falando aí de multi-cloud, né? Você, como presidente da Ingram, você trabalha com diversos fabricantes, como você falou. Como é agora esse momento multi-cloud? Como as empresas estão vendo esse momento específico de poder ter várias nuvens à sua disposição, tentando tirar o melhor proveito dessa tecnologia? Fala um pouquinho disso para nós. Excelente. Eu comentei um pouco antes sobre a desconfiança, né, da nuvem lá em 2011, quando começou todo esse movimento. Hoje não tem mais essa desconfiança. Na verdade, todas as empresas têm já a sua estratégia de, se não estão na nuvem, quando estarão. Então, e não necessariamente significa que elas vão migrar tudo para a nuvem, né? Então, um ponto que a gente também observa é que a nuvem hoje ela é híbrida. Então, quando a gente fala de multi-cloud, a gente tem também vários modelos de nuvem. Então, você tem desde a nuvem privada, que é o seu ambiente de nuvem dentro da sua própria empresa. Você tem a nuvem híbrida, que combina a nuvem que está hoje dentro da empresa com a nuvem pública, que estão nos hyperscalers, seja com grandes players como Amazon, Microsoft, IBM, Oracle, e a nuvem 100% pública, né? Então, todo o seu ambiente está na nuvem. Então, essas são as arquiteturas possíveis, né? Então, e traz uma complexidade ou um desafio para as empresas de como gerenciar esses ambientes que estão ora dentro de casa, ora na nuvem, e a nuvem você tem diversos pontos, diversos hubs. Então, ela pode estar numa nuvem hospedada aqui no Brasil ou até em qualquer outro lugar do planeta, né? Então, trazendo toda a alta disponibilidade, segurança. Então, esse aspecto já está bem endereçado. A adoção de nuvem, quer dizer, a nuvem já deixou de ser uma tendência ou um processo de inovação, ela já é uma realidade. Como você falou, hoje a minha foto, o meu álbum de família está na nuvem, né? As aplicações que a gente está conversando, as redes sociais, o Netflix, as plataformas todas rodam em nuvem, então ela faz parte do dia a dia das pessoas e também das corporações, e ela habilita uma série de oportunidades em termos de novos serviços, em termos de digitalização, ela habilita soluções inovadoras que a gente vê hoje como a própria inteligência artificial, o AI generativo, que só é possível por conta de tecnologias como nuvem, porque permite a escala, permite ali uma alta capacidade de processamento e faz com que isso seja muito rápido, disponível e processamento, armazenamento. Processamento e armazenamento em todos os lugares. Então, e a nuvem, você tem 3 grandes pilares da nuvem, ou 3 grandes componentes, que é o software como serviço, então tudo que são aplicações, as plataformas como serviços, onde você tem inúmeras soluções ali para se integrar
com as aplicações de negócio de uma empresa e a infraestrutura como serviço. Então, essas 3 tecnologias crescem a adoção de forma bastante acelerada. Então, no Brasil, o IDC diz que toda essa estrutura de nuvem cresce na ordem de 30% a 35% no Brasil. E no mundo, em 2024, a gente está falando que nuvem representa um total de investimento no mundo de $500 bilhão. Então, e está longe ainda de se consolidar, né? Então, o processo já são valores expressivos, mas que seguem aí numa ampla adoção, justamente porque as empresas e as corporações entenderam que é um habilitador de novas tecnologias e soluções. E acelera, às vezes, muitos processos, né? Você tem que investir numa infraestrutura. Não, vou lá, quero montar uma nova empresa. Para quem é empreendedor, quero montar uma nova empresa, preciso contratar um espaço, um processamento, vou lá, crio um servidor virtual, pronto, eu já estou com o meu serviço habilitado, né? Antigamente, você teria que comprar e tudo isso levava tempo. Exatamente. E aí, pensando como presidente de um dos principais distribuidores aí global, você tem N fabricantes no portfólio da Ingra. N. Nem sei quantos são aqui, pessoal, mas são mais de 40. Então, pensando nessa possibilidade que você tem, esse contato que você tem com a tecnologia e inovação, que é invejada, né? Porque você fala, caramba, eu estou vendo o que está acontecendo aqui em tempo real. Quais seriam hoje, sem falar de portfólio, nem fabricantes, para ninguém ficar chateado, quais seriam as soluções líder do mercado presente e que você entende que seja aí uma tecnologia futura? Legal. Respondendo, nós temos hoje no nosso portfólio 135 fabricantes. Só 135, então, de fato, eu não posso nem falar de um fabricante ou outro. Senão vai esquecer de algum, então, não tem como eu falar dos 135. Não falar todos, e estar no distribuidor, como eu comentei, assim, de ser um parque de diversões de tecnologia, ao mesmo tempo nós somos um termômetro do mercado, né? Então, a Ingra hoje tem um portfólio que vai desde soluções que atendem o consumidor, e nós temos empresas que são marketplaces, que vendem mesmo para o consumidor final, um B2C, até grandes integradores de soluções que vendem soluções tecnológicas de inteligência artificial, cloud e data center. Então, tem uma série de tecnologias que são habilitadas dentro do processo da distribuição, então de software, hardware, cloud, serviços, tudo isso bem conectado. Então, nós somos um termômetro de mercado e conseguimos ali entender para onde a tecnologia e quais são as novas tendências. Então, olhando para o mercado hoje, cloud segue sendo um grande drive de crescimento, justamente por soluções, como eu falei, de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje é uma realidade. Então, o chat GPT, eu sei que todo mundo está falando sobre isso, mas ele é uma realidade, ele traz um ponto de inflexão extremamente importante. Então, as empresas precisam olhar e entender a grande revolução que soluções como essa trazem para os seus negócios, né? Então, tem um estudo da Accenture que diz que cerca de 40% das horas de trabalho vão ser totalmente transformadas por soluções de inteligência artificial generativa e que são habilitadas por algo como a gente viu com o ChatGPT, que está aberto e disponível para qualquer empresa. Então, você pode conectar a sua aplicação através de APIs que estão disponíveis, mas tem todo um processo de aprendizado, entendimento da oportunidade e, ao mesmo tempo, de educação e governança, porque a gente começa a pensar em privacidade de dados e uma série de outras questões quando você usa tecnologias como essa, mas que é uma realidade. Então, inteligência artificial é uma tendência que tem crescido e tem fomentado soluções à volta de inteligência artificial. Cybersecurity, então toda a parte de segurança lógica, então até porque os ataques e as ameaças elas estão cada vez mais sofisticadas, então e conforme a adoção da tecnologia ela está sendo cada vez mais ela está acontecendo de uma forma exponencial, né? Então a transformação ela acontece. Antes você tinha uma grande inovação, você tinha um tempo longo até de adoção, até o entendimento e implementação dessa tecnologia. Hoje é muito rápido, ela é instantânea. Ao mesmo tempo as ameaças também. Então todo esse movimento faz com que a estratégia de cybersecurity cada vez mais ela seja repensada. Você tem que estar à frente ali do criminoso que tem buscado brechas dentro de todas as aplicações. Então, cyber, cloud, inteligência artificial são grandes drivers de crescimento.
Os últimos anos a gente teve um investimento muito grande em mobilidade, então 5G, então a gente está falando ali de cerca de 50 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Então isso faz com que a chegada do 5G faz com que o uso da mobilidade seja cada vez mais fácil e permite que você tenha aplicações mais rápidas e toda uma interação muito melhor para o usuário. Então, quando a gente pensa em 5G, edge computing e tudo que está à volta da mobilidade também são tendências importantes que tem que estar dentro da estratégia de todas as empresas. E você entende que a pandemia acelerou todo esse processo? Acelerou absurdamente. Então, quando você pensa na pandemia, ela obrigou que o processo de mobilidade ele entrasse na vida de todas as gerações, né? Então, se você pensar, meus pais tiveram que fazer os seus pedidos via iFood, né? Então, usar o celular para pedir comida. Então, não era algo que estava no dia a dia deles. Então, todo o processo de digitalização, que estava muito concentrado em algumas gerações, as gerações mais novas, ele foi colocado, obrigado para que todas as gerações tivessem hoje uma visão mais o digital first, né? Primeiro o digital. Então, isso fez com que isso alavancasse muito todo o processo de digitalização, mobilidade e incluiu muitas gerações, muitas pessoas no processo e abriu muitas outras oportunidades, né? Então, e quando a gente fala do ChatGPT, que todo mundo está falando sobre o ChatGPT, eu participei recentemente de um evento onde, assim como você falou da nuvem pública, privada e híbrida, também está se falando de empresas desenvolverem as suas inteligências artificiais, os seus chats GPTs, porque não querem compartilhar. Não vou fazer uma pergunta para o ChatGPT para todo mundo saber que eu não sei e estou fazendo a pergunta para ele, né? Você tem visto dentro aí desse teu portfólio de quase 135 empresas nascendo para não vou nem falar, né, suprir essa demanda de inteligência artificial. Você tem visto isso no teu segmento, que é distribuição, onde você está diretamente em contato com os distribuidores, com os fabricantes, desculpa. Você está em contato com essas tecnologias. Você tem visto isso, empresas nascerem para esse segmento? Sim, tem empresas que estão nascendo e divisões nascendo em grandes empresas, né? Todas com foco de como tirar o máximo proveito de soluções como ChatGPT, né? Então, você tem... porque as empresas não sabem ainda como fazer. Então, elas precisam de ajuda e é impossível você fazer sozinho, porque envolve ali uma gama de conhecimentos muito extensa. Então, passa desde da arquitetura da aplicação, como é que ela se integra, como é que eu protejo, como é que ela se integra também com as suas próprias informações. Lembra que o ChatGPT está usando uma base de dados comum. Sim. Mas você tem uma riqueza de informações e de dados dentro da sua própria corporação que enriquece ainda mais esse processo como um todo. Mas como é que você conecta tudo isso e de uma tecnologia tão nova? Então, empresas novas têm surgido, consultorias que ajudam desde a arquitetura, de entender como é que isso vai se conectar dentro dos seus próprios serviços ou que novos serviços você pode oferecer, uma corporação pode oferecer utilizando essa tecnologia. Então, sim, tem muitas empresas e muitas divisões e empresas já bem consolidadas com esse propósito de apoiar... Como sendo, de novo, uma nova linha de negócio. Uma nova linha de negócios apoiando a adoção dessa tecnologia. E você, né, está aqui no nosso Tem Podcast, a gente fala de empreendedorismo. Para quem está nos ouvindo, assistindo, escutando, qual é a dica que você pode dar? Você tem um universo grande de revendas, vamos assim dizer, de parceiros de negócio dentro dos distribuidores. Que sugestão você pode dar para quem está pensando, por exemplo... eu já escutei isso de muitas, principalmente de mulheres. Eu não tive opção. Eu me tornei empreendedora por não ter opção. Então, eu não estava conseguindo me entrar no ambiente novamente corporativo, estava fora do mercado. Vou ser empreendedora. Pronto, né? Voltei para o mercado de trabalho. A mesma coisa aqui. Você que está pensando, nossa, ok, quero ser empreendedor, quero ter meu próprio negócio, quero ser um revendedor, vamos assim dizer, conhecido no nosso mercado. Que sugestão e que áreas de negócio essa pessoa poderia investir e empreender, pensando aí nessa gama de soluções e portfólio que a Ingra tem, e como a Ingra pode ajudar esse novo empreendedor na área de tecnologia?
O primeiro ponto é você saber que você não está sozinho, né? Então, nesse mundo de tecnologia, a gama de informações e de conhecimento é tão ampla que ninguém consegue atuar nesse mercado isoladamente. Então, e você não precisa atuar. Então, uma das funções do distribuidor é justamente ser um habilitador de conhecimento e de acesso a essas tecnologias para um novo empresário. Então, nós temos linhas de crédito, nós temos profissionais técnicos capazes de apoiar no desenvolvimento de oportunidades, de entender os programas de canais dos fabricantes, né, de como é que você faz para conectar os recursos e as verbas que os fabricantes disponibilizam para gerar oportunidades. Tudo isso é um mecanismo grande que, às vezes, é complexo, mas que você tem um apoio de uma rede, que o distribuidor faz parte dessa rede para que você possa iniciar seu trabalho e desenvolver as suas oportunidades. Então, acho que procurar ajuda e saber que essa ajuda ela existe é um grande ponto. E o distribuidor, juntamente com o fabricante, ele tem vários programas que habilitam os seus negócios. O outro é entender o seu segmento e a sua forma de atuação, né? Então, quando você já tem uma rede de relacionamento, então seja com uma vertical específica, com o mercado SMB, uma grande corporação, uma vertical da indústria, de que forma que o que você tem ali a oferecer agrega valor para esse cliente, né? E como que você pode apoiá-lo também nesse desafio, porque o mesmo desafio do empreendedor, de como é que ele faz para criar soluções e se manter e gerar negócios com esse amplo leque de tecnologias, a mesma coisa as empresas também têm de dificuldades. Como é que a tecnologia, esse monte de siglas, IoT, Big Data, 5G, Cloud, como é que isso é de comer, de beber, passar no cabelo? Como é que isso vai me fazer a vender mais ou oferecer um melhor serviço para o meu cliente? Então, que você seja esse grande habilitador, né? Que você seja esse habilitador de uso e de adoção de tecnologias em prol do negócio do seu cliente e você contando com essa rede de apoio. Muitas vezes você vai encontrar no distribuidor ou você vai encontrar, inclusive, em pares. Né? Como distribuidor, a gente vê, uma das coisas que nós fazemos é gerar conexões. Porque, às vezes, uma empresa ela atua num determinado segmento que pode ser complementar ao segmento de atuação da sua empresa. Então, aí, com isso, você cria relações e você, junto com uma outra empresa, consegue construir uma solução e gerar uma oportunidade para ambas as empresas. Então, participe desse ecossistema, se conecte, entenda as tecnologias e não trabalhe sozinho. Bom, eu tenho uma frase que me acompanha: ninguém faz sucesso sozinho. Exatamente. E eu digo que quando você fala de tecnologia, eu tenho aprendido todo dia sobre inteligência artificial, né? Quando saiu o ChatGPT, eu falei, nossa, deixa eu conhecer esse negócio aqui. E aí você percebe que, caramba, não sei nem conversar com o ChatGPT, meu amigo, agora. Então, quer dizer, a gente está em constante aprendizado o tempo todo. E você usou aqui algumas palavrinhas que está aqui no meu script. Big Data, IoT, 5G. Como é que você vê agora metaverso, né? E tantas outras. Como é que vem isso para você? Como é que você, como presidente de uma grande empresa, traz essa sopa de letrinha para nós, para o público que fala, ok, preciso consumir tecnologia, eu sou um grande distribuidor, tenho uma grande responsabilidade nessa cadeia aí, né? Fabricante, empresa, revenda, eu estou tentando fazer essa conexão. Como você vê essa sopa de letrinhas aí, universo chamado tecnologia? É uma sopa de letrinhas e se você... Realmente ela assusta quando você pensa, fala assim, mas o que eu faço com 5G? No fim, o 5G é só um meio, né? Então, a gente olha para a tecnologia como um meio que habilita resolver problemas, né? Ou gerar novos negócios. Então, o distribuidor ele tem esse papel de estar alinhado com cada um dos fabricantes que utilizam essas tecnologias dentro do seu portfólio, traduzir isso, seja para um processo de educação, seja por apoiar em construir soluções, muito alinhado com o ecossistema de parceiros. O parceiro conhece o cliente final, ele conhece qual é a necessidade de uma determinada indústria, qual é a necessidade de um grande hospital, ou de uma grande fábrica, ou de escolas, ou do governo, né? Então, dos municípios. E eles precisam resolver questões do cliente ou do cidadão, e a tecnologia ela se conecta e endereça isso de uma forma inovadora, de uma forma que, combinada,
vai endereçar esse ponto. Então, o distribuidor tem esse papel de conhecer as tecnologias. Então, com nossos profissionais, a gente entende essa tecnologia e traduz isso para o parceiro de vários aspectos. Qual que é a oportunidade técnica, ou seja, como é que eu construo tecnicamente uma solução, como é que eu entrego essa solução e como é que eu faço dinheiro com essa solução, né? Então, porque tem toda uma estrutura que, no fim, você precisa fazer com que essa máquina gire e entregue a solução fim e, ao mesmo tempo, você possa ter um retorno desse investimento para você gerar novos projetos. Então, o distribuidor está ali no meio, fazendo essas conexões, traduzindo e habilitando essas tecnologias. Então, e a gente tem toda essa estrutura, não só logística, financeira, mas também técnica e também de serviços. Muitas vezes nós complementamos os serviços, porque às vezes o empreendedor ele tem ali a oportunidade, ele tem um determinado conhecimento técnico e ele precisa complementar isso de alguma forma. Então, eu complemento isso com arquitetos ou até mesmo profissionais técnicos que fazem a entrega em conjunto com os nossos parceiros, atendendo uma demanda específica. Isso faz toda a diferença, né? Faz Porque eu lembro da distribuição há muito tempo atrás, a gente via um distribuidor como aquele cara que movimentava as caixas, né? Moving box. Eu pego e trago dos Estados Unidos, coloco no Brasil e você sai revendendo. Hoje o distribuidor vai muito além disso, né? Tem toda esses profissionais, tanto para suporte, quanto capacitação, quanto pré-venda, apoiando. Então, você, empreendedor que quer conhecer um pouquinho mais, quer entrar no mercado de tecnologia, fica aqui o convite. Exato. E falando aí de ESG, que está na moda, eu sei que a Ingra também procura, né, tanto na parte social, fazendo a inclusão de mulheres, falando especificamente aqui do público feminino, a gente sabe que tecnologia ainda é um mercado predominantemente masculino, mas eu sei que vocês têm várias ações dentro da distribuição, dentro da Ingra, para trazer esse tema, para trazer mais mulheres. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você tem aí várias mulheres em postos de liderança. Fala um pouquinho como é esse trabalho tão importante de um distribuidor como a Ingra para o mercado aí como um todo, de ter esse apoio de iniciativas e outras que você quiser contar, mas falando, porque eu sei das iniciativas especificamente para mulheres. Então, fala um pouquinho aí como vocês têm feito e o que têm feito para isso. Nós temos, como distribuidores, pelas conexões que nós temos conexões com os fabricantes e com o nosso ecossistema de revendas. Então, nós temos ali, eu costumo dizer assim, nós temos ali um papel importante e uma responsabilidade de ser uma referência e de apoiar as mais diversas iniciativas, sejam elas todas, sejam de inclusão, de responsabilidade ambiental. Então, a gente tem hoje uma estrutura focada em ESG. Então, nós temos um comitê de responsabilidade social que está olhando muito mais para a parte social e apoia diversas iniciativas. Uma delas é a Escola da Nuvem. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma estrutura global que olha e estrutura quais são os nossos principais objetivos com relação a fomento de iniciativas de ESG. Isso passa principalmente por algumas frentes. Uma delas é a própria educação, né? A gente precisa trabalhar com a cabeça das pessoas, né? Então, a gente tem que trabalhar com os mais diversos níveis para que eles entendam a responsabilidade de cada um dentro de qualquer processo. Então, vai desde o processo seletivo, desde a hora que a gente está recrutando uma pessoa, um profissional, para ter certeza de que a gente está dando oportunidade para todos poderem participar, ao mesmo tempo de como é que a gente recebe e inclui esses profissionais. Então, você falou, o distribuidor é conhecido como aquele que movimentava as caixas. A gente tem uma operação logística importante e nós temos um armazém. A gente não tinha mulheres dentro do armazém. E por que não? A gente se perguntou e falou, por que não? Então, vamos abrir oportunidade para as mulheres. E hoje nós temos um grupo importante de mulheres já dentro do nosso armazém, assim como temos executivas na própria Ingra, que fazem parte da nossa diretoria. Então, temos os mais diversos níveis, porque a gente tem buscado abrir oportunidades para todos, né? Ao mesmo tempo, temos iniciativas olhando também para o social. Então, a gente trabalha na Escola da Nuvem no sentido de recrutar profissionais e habilitar profissionais que hoje não têm acesso ao mercado de tecnologia, que eles tenham a sua primeira oportunidade profissional no setor de tecnologia. De que forma que eles fazem isso? Eles participam de programas
desse programa da Escola da Nuvem, recebem ali, durante 4 meses, uma série de conteúdos e aprendizados por instrutores e monitores, seja na parte técnica de nuvem, bem como também toda a parte de soft skills, de como se comportar numa entrevista, de como fazer sua própria gestão financeira. E aí eles fazem parte de um grande banco de dados que é acessado por todos os apoiadores da iniciativa, e ali tem a oportunidade de ter o seu primeiro emprego no setor de tecnologia. E uma grande parte desse público hoje são de mulheres, que têm aí a sua primeira oportunidade no setor de tecnologia por iniciativas como a Escola da Nuvem. Uau! E eu acho que o ponto fundamental aqui é a educação, né? É a educação. A gente é abençoado por ter uma condição aqui diferenciada, então tentar retribuir, eu digo, retribuir o universo que a gente recebeu. E a Escola da Nuvem, depois, pessoal, acompanhem, quem está aqui nos acompanhando no podcast, entrem, conheçam. Eu tive a oportunidade de participar de um evento da Ingra e escutar depoimentos de mulheres de diversas idades, com diversos conhecimentos, que voltaram aí para o mercado de trabalho, justamente no segmento de tecnologia. E quando a gente analisa a tecnologia, a defasagem de profissionais, né, que a gente prevê aí para o futuro, 2030, você fala, caramba, por que eu não vou tentar? E a gente estava aqui no bastidor também conversando, uma menina que com 18 anos hoje participou desse projeto e hoje está empregada numa grande empresa. Então, assim, é possível, eu acho que faz todo sentido a gente apoiar iniciativas como essa. Não parece, mas a gente está entrando aqui já na reta final do nosso podcast, né? Passa rápido o tempo. E eu queria te pedir, Flávio, para você deixar aqui uma mensagem, um livro, um filme, alguma coisa que você fala, nossa, olha, eu assisti esse filme, né? A gente está falando de 3 temas aqui: tecnologia, empreendedorismo, mulheres, mas ele é um apoiador aí das mulheres aí na área, que você gostasse de compartilhar aqui conosco. Nessa oportunidade de compartilhar, eu acho que eu tenho uma coisa muito importante na minha vida, né? Eu venho de uma origem muito simples, então, e meu pai sempre nos ensinou a sonhar alto, sonhar grande, e não deixar de pensar que a situação atual vai limitar os seus sonhos, né? Então a gente tinha isso muito forte desde sempre. Meu pai sempre trabalhou muito, né? Ele sempre trabalhou ali para poder conquistar as coisas que ele teve, e ele sempre nos ensinou a falar isso. E ele falou assim: olha, muita gente vai dizer para vocês que vocês não vão conseguir, mas não deixe que essas pessoas e essas falas inibam vocês de continuar buscando os sonhos de vocês. E essa frase sempre marcou a minha vida, no sentido de eu falar assim, não tem limitação, né? São obstáculos que eu tenho que passar, mas isso não me impede de conquistá-los, né? E ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu vejo como isso é importante também de ser comunicado para todas as pessoas. E muitas vezes a gente vê pessoas, inclusive mulheres, que olham para o setor de tecnologia e falam assim, não é para mim, porque dizem que isso não é para mim. Então alguém alguma vez falou que tecnologia não é lugar de mulher. Isso não é verdade, né? Não deixe que essa fala, o que alguém tenha colocado isso como se fosse uma verdade, impeça você de acessar um mercado como esse, que é de tecnologia, ou qualquer outro sonho que você teve, porque ele está aberto e ele é para todos. E essa diversidade, e o que tem mais de bacana e de interessante no setor de tecnologia é justamente a capacidade de incluir e como a diversidade faz com que a evolução da tecnologia aconteça de forma exponencial e para todos. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, essa é a mensagem que meu pai sempre colocou para mim e para os meus irmãos, de a gente pensar grande, né? Isso vindo de alguém que estudou até a 4ª série, sempre foi muito marcante para a minha vida. Sábio. Então, pessoal, pense grande, sonhe grande, porque é possível sim acontecer. E a gente está aqui encerrando assim o nosso podcast, mais um podcast aqui do Tem Podcast. Eu gostaria de agradecer a Dell Partner Program e agradecer ao Flávio pela presença, por topar esse bate-papo aqui comigo e, claro, né, contar sempre com o teu apoio aqui em todos os momentos. E eu queria, tenho certeza que
que foi uma experiência muito enriquecedora para quem acompanhou aqui. E eu queria deixar, Flávio, para você compartilhar aí as suas redes, as redes da Ingra, dos projetos que você comentou comigo. Então, por favor, fique à vontade. Tá legal. Primeiro, agradecer a você pelo convite. Uma honra estar aqui e poder falar com você e com todos aqueles que estão acompanhando o podcast. Eu amo falar sobre tecnologia, então para mim foi um prazer falar sobre tecnologia e estar aqui falando sobre empreendedorismo, que é outro ponto que para mim me enriquece. Eu aprendo com empreendedores como você o tempo todo. São a grande fortaleza que nós temos dentro da distribuição é poder trabalhar com empreendedores que estão ali batalhando e abrindo oportunidades todos os dias. Para mim é um orgulho fazer parte da história de cada um de vocês. E deixo aqui então as nossas redes. Eu estou no LinkedIn, né, Flávio Moraes Júnior. O site da Ingra Micro é ingramicro.com.br. Está ali aberta para todos vocês poderem, que estão buscando ali apoio de um distribuidor nos seus projetos de empreendedorismo. Então, sigam a gente na rede, estamos ali no Instagram, estamos aí no Face, no LinkedIn. Então, vocês podem acompanhar sobre empreendedorismo, distribuição e tecnologia ali através das nossas redes. É isso aí. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada por acompanharem. Siga o nosso Tem Podcast, ele está em todas as redes sociais, Spotify, YouTube, e aguardo vocês aqui no próximo episódio.